Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bom dia, vamos começar a aula. Eu tinha pedido no início do curso 2 dias que eu teria que fazer uma aula mais rápida. E hoje é um desses dias. Daqui a pouco Então é uma aula um pouco mais breve hoje. Semana que vem a gente começa uma aula muito interessante, assim. Aí sim a gente entra na odontologia com com o horário normal e tudo. E aí segue assim uma sequência muito boa. Volto a falar, interessante mesmo para quem tá com essa vontade de olhar o assunto que realmente, porque viramos a página da embriologia, da morfofuncional no início, né? E agora a gente começa com uma parte mais interessante. Bem, estão me cobrando já há algum tempo sobre a questão das esculturas e eu vou passar uma aula que ela é um pouco informativa. Ontem no AVA, e vocês, por favor, me lembrem de repetir isso no final da aula. Ontem no AVA eu coloquei lá 3 vídeos. Vídeo é diferente de uma aula prática presencial, mas 3 vídeos ilustrando um pouco a questão de como fazer uma escultura dentária. É lógico que seria mais viável seria a gente estar presente e poder fazer isso presencialmente. Eu vou tentar fazer isso aqui, mas hoje eu dou uma dica de como a gente pode realizar essas esculturas, principalmente os materiais que são necessários. Escultura dentária, eu começo a aula com essa imagem do Pelé, que está fazendo 80 anos, todo mundo está comemorando aí, o mundo inteiro, né? O Brasil inteiro. Mas o que tem a ver o Pelé com escultura dentária? Vocês vão ver que daqui a pouquinho eu repito esse slide para vocês terem uma noção do que realmente eu estou falando. Mas quando eu vi essa imagem e vi na televisão, eu falei assim, poxa, associei um pouco com a questão da aula de hoje. Porque na aula de hoje a gente vai ver que quando o primeiro slide que eu coloquei da nossa primeira aula, eu coloquei também essa imagem que a gente séculos passados a gente tinha a profissão de barbeiro também. E era essa uma figura assim muito expoente assim da nossa profissão, uma extração dentária, como se fosse aí um cirurgião dentista segurando o cabelo do paciente, colocando o pé no ombro do paciente aí, ó. Quer dizer, isso mudou com uma chave que chama chave de Garret, tem lá no Museu de Ouro Preto. A gente vê alguns vídeos, às vezes, eu vi um da Índia, onde se extraía o dente, parece que na Índia, se extraía o dente no meio da rua. Quer dizer, isso não é mais cabível hoje, né? Ainda mais com essa situação do Covid, que a gente está se protegendo da cabeça aos pés, assim, eu falo que de todas as formas, de todos os tipos de biossegurança. Mas a odontologia evoluiu. Então, é isso que eu quero mostrar. Hoje, por exemplo, a odontologia, ela não é só porque todo mundo pensava em você é dentista, então você mexe com dente, você tapa buraco, ainda era uma expressão muito assim. Você olha meu dente, a gente tem que pensar que a odontologia, ela não é dente.
ela é todo um arsenal que eu estou falando que a gente tem hoje para reconstituição facial. A gente tem aqui em Minas Gerais, por exemplo, na Universidade Federal, as órteses, né? Tem profissionais fazendo olhos, que estou falando substituição de olhos perdidos, de ossos perdidos, reconstituição facial. A harmonização facial hoje veio para ficar. A odontologia, ela não é só dente, porque a gente tem que ver todo o aparelho estomatognático. A gente tem que perceber que somos também cirurgiões. Nós temos que prestar atenção em lesões cancerizáveis. A gente, mais do que só dente, a gente tem que fazer uma harmonização facial, seja ela através de substâncias de preenchimento, seja ela através de facetas, lâminas, ou os laminados, as lentes que hoje estão aí, através de implantes. Nesse tempo aqui não se pensava nunca em implante. Se um dente doía ou se um dente cariava, ele era quase que condenado assim automaticamente a uma extração. Hoje extrair um dente é um fato assim, eu diria raro. Em última análise, se extrai um dente. Existe uma onda assim do implantodontista, em vez de fazer uma endodontia, vai para faz implante. Você vai gastar com endodontia? Não, gente, vamos recuperar. A endodontia, ela é uma especialidade hoje muito assim assediada, porque eu falo que é uma das especialidades que tem um retorno financeiro também muito bom. Nada substitui um protocolo de implante que não seja o próprio dente mesmo, a não ser que ele tenha um resíduo radicular muito pequeno. Mas, enfim, nós estamos entrando na era da odontologia, onde é um campo vastíssimo, além das cirurgias bucomaxilofaciais que reconstituem fraturas cominutivas. A gente vê assim uma gama mesmo de possibilidades dentro da odontologia. E aí, nada como estudar, e eu estou falando, o seu consultório vai te exigir isso. Você, quando tiver formado, você vai ter que ter conhecimento em todos os campos da odontologia, quer queira ou não, para ser um bom profissional. Inclusive, na mesinha aí que a gente vê do consultório, a gente vê um suposto notebook, né, um tablet, não sei, conhecimentos que eu falo de informática, conhecimentos de marketing, tudo isso envolve a odontologia. O cirurgião dentista, ele tem que ser um contador do seu próprio consultório, é ele que organiza, que gerencia, além de toda o aparato que ele tem ali, que a gente vê ao lado esquerdo aí, um aparelho de raio-x, ele tem que ter conhecimento técnico, ele tem que ter conhecimento de várias outras especialidades, inclusive consultor, vamos dizer assim, espiritual do paciente, um consultor de problemas do paciente, que chega ali não só se queixando da dor de dente, mas às vezes se queixando de um pagamento que ele deixou de fazer, de uma briga com o marido. Isso reflete na saúde do paciente e ele, quando vai ali para o seu consultório, ele vai com toda a necessidade de procurar um profissional e muitas vezes ele quer também um conselho. Essa imagem desse consultório aí nos dá muito bem a dimensão do que é ser cirurgião dentista, porque apesar de todo o seu conhecimento, que eu estou falando, apesar de tudo que a gente leva de bagagem para um consultório, existem também as despesas de consultório, existe o que você gasta, o seu custo, e isso tem que ser repassado, evidentemente, para o paciente. É ele que vai pagar esse belo consultório ou mais.
preciso você falar que seja belo consultório ou um consultório mais simples, mas é ele que vai pagar o seu conhecimento futuro. Porque você não vai ficar somente como cirurgião dentista, você vai buscar uma especialidade, daqui a pouco um mestrado, daqui a pouco um doutorado. Mais do que isso, você tem gasto de energia, você tem gasto com um guardanapo, você tem gasto com a sua secretária, você tem gasto com impostos, com conselhos, e assim vai. E quem vai te dar todo esse suporte financeiro, que eu estou falando, de onde você vai poder dar continuidade ao seu consultório, é do paciente. E ele vai te exigir, da cabeça aos pés, eu falo, até da sua vestimenta, do tipo de guardanapo que você usa, do conhecimento que você transmite para ele, é que ele vai chamar mais outro paciente, ele vai falar, fui muito bem atendido. Eu te indicaria o doutor tal, eu te indicaria a doutora tal. E é assim que você forma a sua clientela durante a sua trajetória profissional. Aí a gente começa a pensar então, um sorriso perfeito. A gente desde o início da nossa disciplina, eu comecei a falar que o nosso caminho era sair numa estrada à procura da origem do dente. Era saber de onde veio aquilo que eu sempre brincava do Globo Repórter, de onde nascem, para onde vão. E aí a gente pensa que essa imagem pode talvez traduzir um sorriso perfeito. Eu falo que pode traduzir porque quando a gente vê essa imagem assim, a gente imagina, por exemplo, vocês sabem o que é linha média de um sorriso? A linha média é essa linha que passa entre os dois incisivos centrais, uma linha imaginária, superiores, e vai até a uma linha que passa entre os dois incisivos centrais inferiores. É como se fosse uma linha imaginária mesmo, que atravessa então os centrais superiores e os inferiores. Elas coincidem, é como se fosse uma linha média, ela, ela não tem, como se diz, contorno, ela é uma linha reta que passa entre os dois incisivos centrais superiores e os dois inferiores. Muito bem, esteticamente, esse sorriso parece perfeito, esteticamente. Eu não sei se funcionalmente esse sorriso é perfeito. Eu não posso garantir, por exemplo, que ela tenha uma mordida em numa oclusão que se chama máxima intercuspidação habitual, onde ela oclui de uma forma que a gente chama habitual ou a forma normal com os molares posteriores, como se tivesse que ter um movimento de 3 pontos de oclusão. Vocês vão ver isso muito quando vocês forem ter aula mais no futuro, em que os dentes posteriores eles têm que ocluir no mínimo em 3 pontos. Esses toques desses molares ou pré-molares posteriores, nessa imagem, por exemplo, eu não consigo perceber. Claro, é uma imagem, eu não consigo falar com essa imagem. Abra a boca e vamos ver se você está com a oclusão em estado satisfatório. Eu posso perceber, sim, à primeira vista, que é um sorriso esteticamente muito bonito. Os caninos estão ali, ó, vocês veem, sem desgaste em pontas de caninos, em guias caninas, que a gente vai também aprender isso mais no futuro, sem desgaste nas pontas de cúspides de incisivos centrais, sem recessões gengivais, sem perdas, que a gente fala dentárias, mas posteriores também parece que não tem. A gente não vê
nenhuma, poderia chamar de tipo gengivite ou uma inflamação gengival. A gengiva aí parece ser sadia, até pela sua coloração. Vocês vão aprender também futuramente. A gengiva tem uma coloração que a gente chama rósea, tipo, ela é rósea, com um aspecto de casca de laranja, como se fosse aquelas, assim, uns pontinhos assim, mas cor de rosa. Enfim, esse sorriso seria um sorriso escultural. A gente, se tivesse que fazer uma escultura de dentes, a gente poderia tirar essa imagem como um modelo. Mais do que isso, eu não estou vendo as outras faces do dente. Vocês vão aprender muito isso agora comigo. Essa face que vocês estão vendo, aqui a imagem mostra, aqui eu estou vendo daqui, que vocês estão vendo daí, chama-se face vestibular. Ela está para fora. É a face que eu estou vendo, vestibular. É um nome estranho, parece ser assim, poxa, mas vestibular não é quando a gente faz uma prova e tudo. Nós vamos ver que os elementos dentários têm várias características, têm várias facetas. Tem essas características que eu falo: face vestibular, face mesial, distal, face lingual, palatina. E vamos ver as estruturas dentárias de todas as formas, os sulcos, as cicatrículas, as cúspides, os tubérculos, todos os nomes que até agora eu estou falando, meu Deus do céu. Aí que eu falo com vocês que agora é para valer. Agora eu falo que a matéria vai ter mais gosto, a disciplina vai ser melhor, vai ser mais... Meu Deus, agora eu acho que está dando mais tchan, assim. Porque vocês vão ver que vai ser gostoso de ver a matéria. Não estou falando que antes não era, mas realmente tinha que ter uma certa paciência. Não vou nem falar de novo, trofoblasto, aquelas coisas todas, mas viramos a página e começamos a entrar no sorriso, nos aspectos de cada elemento dentário. Essa imagem também eu pus na primeira aula. Ainda perguntei para vocês e vocês responderam muito certamente que era um arco superior. É um arco superior por quê? Porque ele mostra incisivos centrais maiores, ele mostra um osso que está claramente demonstrado que é o osso do palato duro. Nós podemos perceber também que essa dentição é uma dentição permanente, porque possui quantos dentes na dentição permanente, gente? 32. 32. Então, são 16 superiores, 16 inferiores, o que é diferente do arco dos dentes descidos. Mas a gente vai estudar pormenores de cada dente. Pormenores é mesmo assim, o que representa, por exemplo, no meio de um molar aí, essas fissuras, esses cisquinhos, essas cúspides, todos os detalhes, todos os detalhes. E são detalhes mesmo, são sulcos, são cristas. Aí também é uma imagem que eu pus no início do curso para a gente ver também, que a gente vai ter que, vamos aprender sobre topografia da pulpar, topografia pulpar, onde a gente vai também analisar as características de raízes, quantas raízes têm elementos dentários posteriores, anteriores. Essa articulação aí dos dentes superiores com os inferiores e todos, eu estou falando todos os detalhes, mas detalhes mesmo, assim, de cada elemento dentário. E aí, na ementa do curso, fala que a gente tem que aprender sobre escultura de canino, em blocos de cera, sobre incisivos, molares, pré-molares. Muito bem.
Aí é que é o bom do negócio. Eu falo que chega a ser divertido, chega a ser, para mim, na minha época de estudante, era uma diversão, mas diversão assim, com um cunho, claro, de aprendizado. Eu era cobrado a fazer as esculturas, não tinha pandemia, claro, eu fazia as esculturas junto com o professor, mas a gente vai tentar aprender a fazer essas esculturas. E hoje ainda vou passar os materiais para vocês comprarem. Alguns até nem precisam comprar, mas nós vamos ver esse caminho para fazer essas esculturas de caninos, incisivos, molares e pré-molares. É muito bom isso. Muita gente vai falar assim: eu não tenho condição, eu não sei, eu não tenho. Aí a gente vai ver algumas coisas que são diferenciais. Para você fazer escultura dentária, não adianta eu vir com essa aula agora e falar assim: vamos fazer aqui uma escultura, vamos fazer aqui um, um desenho, escultura mesmo, fazer uma identificação. Sabe, souber dentro dentário a sua anatomia. A anatomia dentária, ela varia, por exemplo, em raízes. Os terceiros molares, eu vou falar que são Kinder Ovo. Cada terceiro molar que eu já extraí, ele, assim, 3 raízes, 2, 4 raízes que eu falo fusionadas. Se eu falar fusionadas, entendam que sejam raízes que estão como se fossem emendadas, raízes em forma de cunha, em forma, tipo assim, fazendo curvaturas, às vezes curvaturas como se fosse mesmo um anzol. Isso até para fazer uma extração é complicado. Raízes mais afiladas que quer dizer, pronto, vou fazer essa extração, mas ela vai ser difícil, ela não vai ser fácil não, porque o risco de fratura é muito grande. E normalmente em terceiros molares, eu estou falando essas fraturas quando aconteciam, elas davam um dobro de trabalho, porque extrair o elemento dentário, tudo bem, mas extrair a raiz que fraturou ali lá no finalzinho da boca, lá no canto, que é um acesso difícil, me dava muito mais trabalho. Até para o paciente tinha que ter muito mais paciência, se é que é redundante falar assim, mas é difícil você. Mas, enfim, a gente vai ver que a anatomia dentária tem algumas diferenciações de dentes para dentes. De primeiros molares superiores para primeiros molares superiores podem ter variações, mas são variações que normalmente não acontecem em forma assim muito gradativa ou exagerada. Ela vai acontecer de um pré-molar, primeiro pré-molar, para um segundo pré-molar. Sempre de um segundo pré-molar para um primeiro molar, seja superior ou inferior. Um primeiro molar superior para um primeiro molar inferior. Há diferenças muito grandes. Em que você pega, por exemplo, um primeiro molar superior, se você tiver um dente em cima da sua mesa, um primeiro molar superior e um primeiro molar inferior, você, pela anatomia dentária, você pode falar assim: eu sei que um é um, sei que um é outro. E sei, inclusive, é isso que a gente vai aprender. Sei que esse é um primeiro molar superior e ainda falo mais do lado esquerdo ou do lado direito. Olha só que como que vocês vão ficar assim, eu vou falar a palavra, vão ficar doutores em anatomia. E para fazer escultura, então, é claro que tem que entender de anatomia dentária, todas as formas dos elementos dentários. Existem as esculturas de elementos dentários chamadas progressiva e regressiva.
A progressiva é uma que você vai gotejando de forma geral, falando de uma forma bem genérica, você vai gotejando através de uma lamparina e através de uma espátulazinha com cera. Se você está fazendo essa escultura, você vai gotejando essa cera e vai aumentando. É como se fosse alimentando ali. Quando eu falar em cúspide, que vocês talvez ainda não saibam, você vai acrescentando a cera para formar uma cúspide. A escultura regressiva já é diferente. Num bloquinho de cera, você, com seu instrumento, vai desgastando aquele bloquinho de cera, desgastando, vai raspando para formar essa escultura. A progressiva, então, ela se diferencia da regressiva, porque a progressiva você vai aumentando com a cera, você vai colocando os pontos que você quer, gotejando aquela cera aquecida na lamparina e vai aumentando as suas estruturas anatômicas que você deseja para essa escultura. É muito usada pelos protéticos. Os protéticos, eles quando fazem as nossas restaurações, que vocês vão fazer muitas, eles usam muito a escultura progressiva. Por enquanto, ainda assim, não entendi muito bem não, Ricardo. Nós vamos entender isso mais no futuro aqui. Hoje é uma aula assim bem básica do que é escultura, dos seus elementos, do que a gente vai usar. Aí, Nós vamos ter duas, a progressiva. a princípio, só a regressiva, porque aprendendo a escultura regressiva, você sabendo as estruturas anatômicas, você já está muito bem, estou falando de você já está bem servido. Essa imagem Pietà, aliás, o Pietà aqui devia estar maiúsculo e com um acento, de Michelangelo, ela quer me dizer o seguinte, também, igual eu falei, tem a do Pelé e tem a do Pietà, Michelangelo. Será que Ricardo, teria capacidade para fazer uma escultura dessa? Jamais, jamais. Isso é o talento do Michelangelo, é o seu dom de artista plástico, seja ele pintor, seja ele escultor. Eu estou falando, quem vê essa imagem, quem pode ter a possibilidade de ver de perto as esculturas de Michelangelo, vocês vão poder perceber, vejam, por exemplo, as mãos, assim, a, a, a face, mas principalmente aqui, eu estou falando nesse canto esquerdo aqui, a mão de Nossa Senhora, assim, gente, é um negócio, as mãos de Jesus Cristo aqui, é tão perfeito, a gente chega a ver como se fosse assim a musculatura, a parte venosa. Vejam as partes assim abdominais de Jesus Cristo, é muito perfeito. Isso, essa perfeição, eu estou falando, isso é um talento, isso é um dom. Não se pode exigir de todo mundo que seja um Michelangelo para fazer escultura. Não se pode exigir de todo mundo que se tenha esse dom. Eu tinha um colega na faculdade que ele era impressionante. Ele pegava para fazer escultura, além da rapidez, a perfeição era uma coisa assim. E eu falava, puxa vida, eu nunca vou conseguir, eu não vou chegar perto. Mas a prática da escultura, praticar a escultura, te leva, eu não vou dizer a perfeição do Michelangelo, mas te leva a, pelo menos, fazer aquilo que exige anatomia, uma boa estrutura para fazer uma restauração. E muitas vezes vocês vão fazer essas esculturas, não vão nem necessitar de protéticos ou de protesistas, né? Se vocês não forem para especialidade, vocês vão fazer as suas restaurações. Vocês vão ter gosto de fazer isso.
E aí eu vou para a imagem do Pelé também, que eu falei no início da aula que ia comentar, é o dom. Poucos fizeram tanto assim, né, pelo esporte, futebol, como esse aí, que fala que é insubstituível. E aí uma cena dele fazendo um gol de bicicleta, que eu acho que até a percepção do fotógrafo tem que também dar crédito. Eu não sei o crédito da fotografia, eu deveria dar o crédito, mas como que é a perfeição também dele como jogador, que tem também o seu talento e seu dom. Poucos chegarão perto, mas se você treinar, se você se abdicar de algumas coisas e estudar anatomia, se você exercer mesmo com afinco a possibilidade de escultura, vocês vão, pelo menos assim, fazer boas esculturas próximas à perfeição. Posso garantir isso, que não precisa ser nem um Pelé e nem um Michelangelo, mas vocês vão chegar muito perto com essa prática de escultura. Esse é um dos instrumentos mais usados para escultura. Pelo menos é um instrumento que eu uso com mais afinco. Alguém pode chegar assim e falar assim, não, eu faço escultura com um canivetinho. Eu pego um canivetinho aqui do meu avô, ou eu pego a ponta de um palito e com ela tudo bem. Cada um com o seu quadrado, como diz. Mas esse instrumento, Hollenbeck, ele tem, nós vamos mostrar no final a lista de material, ele é um instrumento muito usado para as esculturas, e vocês vão ver que ele é muito usado quando você vai trabalhar nas coroas, na parte coronária, para fazer fissuras, para fazer sulcos, para fazer cúspides. Ele é o instrumento mais usado. Instrumento esculpidor Hollenbeck. Então, silêncio assim, tem mais alguém que pode falar? Ana Clara, está aí, Ana Clara? Tô aqui, Ricardo. Então, silêncio hoje assim. Tá tudo bem aí, Márcio? Ô, Ricardo, tudo bem? Estou aqui sim. Já Tá. estou aqui a postos. Bom, então seguindo aqui, outro instrumento que vocês vão usar, o esculpidor Lecron. Ele parece uma faquinha. Na ponta, ele é uma faquinha desse tipo aí, numa das pontas, e na outra ponta ele parece uma colherinha, assim, parece uma colher de dentina, que você também vai fazer na ponta, que parece uma faquinha, é para você usar muito em desgastes de raízes. O bloquinho de cera, você vai raspar com essa faquinha. Vocês vão falar, mas eu vou fazer escultura em bloco de cera. Isso para prática profissional, para vocês treinarem, porque quando vocês forem fazer as suas peças metálicas em cerâmicas, vocês podem fazer no consultório e vocês estão treinando num bloquinho de cera para poder depois ser bastante assim hábeis para fazer uma escultura que vai vir para você de um paciente, você vai moldar com gesso. Hoje as moldagens são até muito interessantes, as moldagens hoje são por scanner. Tem muitas moldagens hoje que não se usa nem mais materiais como alginato ou os materiais moldadores de moldagem com siliconas, né? E aí você faz ali no gesso, o gesso vem para você com um modelo da peça que você vai fazer no paciente, e aí você, como profissional cirurgião dentista, vai fazer as suas próprias esculturas montadas em um articulador. Vocês vão ver isso mais para frente também, não nessa matéria, mas vão ver, vocês sabendo de anatomia, vocês vão ser bastante hábeis para poder fazer essas esculturas. E aí sim, então por isso treinando em bloquinhos de cera. E aí estão esses bloquinhos de cera.
que é uma caixa normalmente vem, eu acho que 8 bloquinhos de cera. Então, ele é bastante... Eu comprei, na época, para mim, eu cheguei a comprar 3 caixinhas, porque eu gostava de fazer escultura. Bom, se eu tiver 2 bloquinhos para fazer, porque nossa, eu não tenho habilidade. O importante, gente, vai ser vocês aprenderem a fazer e, diante do aprender e gostar fazer, quanto quiserem, né? Qualquer casa de material dentário tem isso tudo que eu estou falando aqui. E volto a falar, eu vou fazer quantas esculturas? Quantas vocês quiserem. Pelo menos uma eu acho que vocês deviam fazer. Num vídeo que eu pus lá no Ava, vocês vão ver que eu não consigo encontrar na pandemia, eu não saio de casa para comprar. No vídeo que eu pus, você pode fazer até num sabonete que você tiver em casa. Você pode usar o sabonete e fazer assim, eu vou fazer uma escultura de quê? Eu vou pegar ali um bibelôzinho que eu tenho ali na minha cabeceira e vou tentar copiar aquilo. É isso que é a arte de esculpir e de treinar a sua mão. Eu falei que a gente teve o Ivo Pitangui, que ele fazia os preparos dele para ficar bom na cirurgia, ele cortava folhas de caderno com bisturi sem cortar, ele cortava uma folha sem cortar a folha próxima que estava no caderno, treinando a sua mão para cirurgias. A lamparina, que é muito usada para as esculturas que a gente chama de progressivas, é claro que aqui dentro vem álcool, e você vai acrescentando cera em vez de ficar retirando do bloquinho, você acrescenta cera. Nós vamos aprender isso. Muitos usam paquímetro. Eu acho já assim, muito. Pedir para vocês comprarem um paquímetro, não. Não há necessidade. Substitua o paquímetro por uma régua. A régua é bastante. Substitui bastante, com precisão, o que o paquímetro pode fazer. É claro que o paquímetro ele tem assim mais, né, é mais pomposo, assim, ele tem mais recursos, mas uma régua te dá bastante noção. Eu não pus aqui, mas uma canetinha dessas de hidrocor para vocês marcarem os pontos. Vocês vão ver que é interessante. Lá no vídeo tem. Essa espátula 7, ela é usada para você recolher muito essa cera que você está gotejando. E aí, ao lado, o gotejador, que você vai... Até agora, gente, vocês não devem estar falando assim, meu Deus, eu não estou entendendo de escultura, não. Vocês vão entender quando vocês começarem a ver os vídeos que estão lá no AVA, na aba número 9, tá? Vocês vão começar a ver. E eu vou pedir para vocês que vocês vejam esses vídeos, porque não adianta eu começar a falar de escultura agora se vocês ainda não viram uma aula que vai ser a próxima ou as próximas, que a gente vai ver as estruturas dentárias. Aqui é só uma noção bem breve sobre escultura, bem mesmo assim, do material que vocês vão usar. Então tem essa espátula 7, tem um gotejador. O gotejador ele tem uma ponta mais fininha, tem uns que tem uma ponta mais fininha e outra mais grossa na outra ponta, mas são instrumentos que cada um vai falar assim, não, eu mais com esse. Mas enfim, todos com o mesmo nome, gotejador. Aqui, por exemplo, para que serve o parquímetro? Para você medir um tamanho de um elemento dentário, da coroa à raiz. São ilustrações para vocês perceberem a utilização. Por isso que eu falei, vocês podem fazer isso com a régua, no bloquinho de cera. Vocês vão lá, medem o tamanho do dente e vão no bloquinho de cera com uma canetinha. A milimetragem que teve o dente, vocês marcam no quadrinho de cera, no bloquinho.
Medidas coronárias aí, parquímetro fazendo essa função, mas vocês podem medir também com a régua. Estou falando, pedir um parquímetro é muito, não precisa. A não ser que você vá trabalhar mesmo com a prótese, aí, não, eu quero um parquímetro porque ele vai me dar uma precisão maior. Aí medindo, por exemplo, gente, na parte que eu falo oposta ao parquímetro aí, a proporção das raízes. Não queiram entender agora com essa aula escultura. Eu estou dando uma noção para vocês entenderem o que nós vamos usar, só isso. Uma noção, porque antes de fazer qualquer tipo de escultura, a gente precisa de saber de anatomia. E anatomia a gente vai aprender nas próximas aulas. A próxima aula interessantíssima, tecidos de sustentação. Depois a gente já entra nas estruturas dentárias mesmo, assim, com topografias, com as cúspides, com sulcos. Aí a gente vai aprender sobre elementos dentários. Agora ainda não. Aqui, olha, o instrumento Lecron usado, que eu falei assim, para raspar, ele é como se fosse uma faquinha mesmo, para fazer cortes longitudinais. Ele é usado mais do que o Hollenbeck, que é muito pequenininho, você usa o Lecron. Você está raspando o bloquinho de cera para fazer uma raiz, por exemplo. Isso são imagens que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando, mas, Ricardo, eu não sei o que... Calma lá que nós vamos... Eu vou pedir para vocês assistirem os vídeos que estão lá, volto a falar, na aba 9 do AVA. Eu coloquei 2 vídeos, inclusive um com escultura em sabonete, para quem não tem possibilidade, mas uma escultura de um incisivo central. E claro, gente, vocês vão começar com elementos dentários mais fáceis de fazer, que são os incisivos centrais. Por exemplo, molares tem 3 raízes, não é tão fácil assim de fazer uma escultura. Aqui o Hollenbeck, que eu falei, aquele primeiro instrumento, que ele é o Hollenbeck, eu gosto até do 3S, eu vou mostrar para vocês no final a lista. Tá vendo como ele vai na coroa pegando os detalhezinhos? Isso é uma visão assim, que a gente está olhando de cima, né, da coroa, de um dentinho, fazendo o que a gente chama de cúspides, sulcos, cicatrículas. Meu Deus, Ricardo, sem nada disso, vocês vão aprender, calma lá. Vocês ainda vão ter a noção do que eu estou falando. Então, o Hollenbeck ele é mais preciso para esses pormenores da escultura. Aqui uma espátula e o gotejador, que eu falo que são muito usados numa escultura progressiva. A lamparina, que não está aí, mas é como se tivesse, em que você vai aquecer um pouquinho de cera e levar lá no dente. Vamos imaginar que você raspou demais, você tirou em excesso, aí você pega um pouquinho de cera, um bloquinho, aquece com essa espátula ou o gotejador e leva naquele lugar que você exagerou na raspagem. Aí, de novo, usando a lamparina aí, ó, a espátula e o gotejador. Ah, exagerei. Vocês estão vendo que o instrumento acima aí das mãos que estão na imagem é um gotejador, e aqui na mão do profissional, um outro tipo de gotejador. Tem vários tipos de gotejador. Eu gosto desse que tem 2 pontas, uma mais fina e outra mais grossa. Ricardo, tem que comprar essa que você está falando, não, a que você achar que você tem mais habilidade. Gotejador com 2 pontas eu acho melhor, uma mais fina e uma mais grossa. Eu acho melhor porque você já tem 2 instrumentos num só. Ele tem numeração, Ricardo, na hora de comprar? Oi? Esse gotejador, ele tem numeração? Ou especificação mais... Ele tem marcas, e eu não gosto de falar marcas aqui, mas o importante é saber que ele tem 2 pontas, esse que eu falei agora, ele tem 2 pontas, uma ponta mais fina e uma mais grossa. Se eu for falar marcas aqui, eu acho que eu fico, ainda mais que é uma aula gravada,
eu vou estar fazendo uma propaganda e não sei se isso é... Mas qualquer dúvida vocês podem perguntar também, mas ele é, volto a falar, uma ponta mais fina e uma mais grossa. É tudo que esse gotejador tem um que só tem uma ponta. Esse só de uma ponta, eu até tenho ele, mas eu prefiro esse que tem duas pontas. E aí são os instrumentais necessários. Aí, ó. A gente tem o Lecron, que eu falei. Esses são os básicos mesmo, que eu acho que vocês deveriam comprar. O Lecron, o Hollenbeck, e eu coloco 3S, porque ele tem uma classificação, tem uns que são maiores. A espátula 7, aí eu não estou colocando marca, volto a falar, tem diversas marcas, se vocês forem olhar na internet, então. A lamparina, esse gotejador que eu falei com duas pontas, se for, é o que eu recomendo. Não estou colocando aqui o paquímetro, coloquei uma reguinha que vocês devem ter em casa. Em vez de um bisturi, vocês podem ter esse estilete que está aí na imagem. O estilete para quê? Às vezes vocês precisam cortar um pouco mais assim, e cuidado com a mão, claro. Cortar esse bloco de cera, por exemplo, no meio. Porque vocês vão fazer, por exemplo, em vez de uma escultura de um elemento dentário inteiro, vocês vão fazer duas coroas. Então, vocês cortam com estilete. Bloco de cera, que eu falei lá, que inclusive na imagem que eu passei, passou com marca, mas bloquinhos de cera, que vem uma caixinha com 8. Às vezes, se vocês combinarem, vocês colegas, eu vou fazer duas esculturas, ou eu gosto de fazer mais, mas então vocês dividem esse bloquinho, essa caixinha que vem com 8, vocês compram, por exemplo, de 2 em 2, né? O bisturi, eu não gosto muito de trabalhar com o bisturi, eu falei, eu prefiro às vezes o estilete, o bisturi, ele é perigoso para você cortar, o bisturi é muito afiado, mas o estilete também é, mas o bisturi muito mais para quem ainda não tem habilidade. E uma escova velha que eu falo assim, uma escova de dente usada, porque você está ali fazendo a raspagem, cortando com o Hollenbeck, uma hora assim, você quer limpar um pouquinho o dente, você vai com uma escovinha macia, vai na cerinha ali e ele limpa essa cerinha que tá, esse restinho, esse resíduo que fica da cera. E aí eu falei que se vocês pudessem comprar, se tivesse jeito de comprar na Dental um conhecimento anatômico, pronto, seria tudo de bom. Mas vocês vão adquirir isso na aula, né? Na aula que está por vir, nas aulas que nós vamos ter aí, conhecimento anatômico de toda a estrutura dentária. Nós vamos ver de A a Z, de A a Z, cemento, dentina, raiz, quantas raízes tem tal dente, quantas cúspides. Eu estou falando de A a Z, gente. Crista, faces, facetas, vocês vão ver assim, é uma gama, por isso que eu falei que agora sim a gente começa, entre aspas, a virar cirurgiões dentistas. Agora a aula começa a ficar interessante. A gente é escultor, a gente é transformador de sorrisos. Essa é a nossa profissão. A gente leva essa harmonização. Aqui eu pus imagens, claro que a autorização para essas imagens são públicas, elas estão na internet, mas vocês podem ver o Ronaldinho Fenômeno ali com aquele diastema interincisal. Então foi um cirurgião dentista que transformou o sorriso dele. O Belo passou a ser um pouco menos, não sei se posso falar mais belo, mas o sorriso dele foi transformado. O sorriso do Cristiano Ronaldo, o sorriso do Ronaldinho, gente, eu falo que é o poder da odontologia. Isso é que vocês vão fazer. Por isso que vocês estão entrando agora num caminho muito legal e um caminho muito
falo gostoso de estudar, que é o campo da anatomia mesmo, o campo do entendimento dos elementos dentários. Volto a falar que a odontologia não é só anatomia de elementos dentários, é tudo que envolve a cavidade bucal, e agora, mais do que isso, com as harmonizações faciais, a gente tem que entender de toda a anatomia, da anatomia muscular, anatomia óssea, nas simetrias faciais. A gente está realmente com um campo muito extenso das patologias, né, das lesões cancerizáveis, então tudo isso, mas esse nosso caminho agora, daqui para frente, é entender sobre as estruturas dentárias. Volto a falar, daqui para frente, a aula passa a ter uma nova conotação, passa a ser assim mais interessantes, vão acordar falando assim, puxa vida, que bom que foi. Essa agora, até que eu estou falando que é uma aula mais curta, ela ainda não deu a noção mesmo, eu posso começar já a fazer escultura? Eu acho que ainda não, porque vocês não sabem sobre as anatomias, sobre as estruturas dentárias. Mas vocês podem pegar assim um sabonete, se tiver um instrumento, e pegar, igual estou falando, um bibelôzinho ou uma imagem. Eu uma vez fiz um crucifixo, assim, eu decidi desenhar um crucifixo, um rostinho, uma coisa assim, uma imagem em gesso. Vocês podem trabalhar ali ou fazer um nome assim então são várias formas de esculpir escultura, né? Mas a princípio vocês ainda não têm a noção de anatomia, então tem que ter essa noção para a gente fazer de fato as esculturas dentárias. Porque eu pus até ergonomia aí, mas enfim, o consultório de vocês que eu volto a falar, que vai ser assim todo maravilhoso, com todo sucesso profissional, ele depende muitas vezes de matérias básicas que a gente não dá muita importância e vai ver lá na frente que ela era tão importante e você falou, por que eu não me dediquei tanto? Por exemplo, anatomia, por exemplo, aulas de oclusão. Oclusão é uma coisa, o paciente ele se preocupa muito com a estética, mas nós, dentistas, temos que pensar que a estética é importante, sim. O paciente quer a beleza do sorriso, mas a funcionalidade da mastigação é importantíssima, sabe? Não deixar que existam toques excessivos. Um toque excessivo pode levar a um trauma dentário. Trauma dentário pode levar até a uma perda desse elemento por alguma periapicopatia ou, às vezes, até uma fratura. E aí, enfim, que eu estou falando, nós começamos a olhar no primeiro dia de aula a origem dos elementos dentários, desde que eu falei do namoro do ovócito com o espermatozoide. Esse assunto agora é página virada, para a gente agora começar a entender realmente sobre as estruturas dentárias. E entender sobre as estruturas dentárias é um caminho agora muito gostoso. Daqui para frente é um tema que dá prazer, assim, sabe? Vocês vão ver que vocês vão gostar de pegar um livro ou correr atrás. Hoje não se tem tantos livros, né? Mas vai na internet, mas para aprender sobre esculturas mesmo, sobre as estruturas anatômicas dentárias. Nós vamos começar a ver os quadrantes, as características dos dentes descidos, as características dos permanentes, por que os incisivos centrais, por exemplo, têm esse formato, por que os caninos têm essa ponta de canino, por que chama canino, né? Premolares, quais as funções dos molares, por que os terceiros molares, às vezes impactados, estão lá? Parece que é uma espécie em extinção. Enfim, é estudar agora
todas as nuances, todas as características individuais e coletivas de um sorriso, das estruturas que envolvem a cavidade bucal, anatomicamente e funcionalmente. Porque um sorriso, vou falar mais, os arcos dentários, eles têm 3 importantes funções. A função fonética. Vocês podem ter certeza que se tiver algum elemento dentário, algum freio lingual, a função fonética fica prejudicada. A tal da língua presa, por exemplo, se você tem o hábito de uma chupeta em criança, você vai ter um palato ogival, então a sua fonética, as palavras chamadas palatais, quando você pronuncia, onde a língua encosta no palato, eu não vou falar céu da boca, porque agora a gente já está começando a ficar bem mais técnico. Quando acontece esse palato ogival, por uso de chupeta ou de ficar sugando o dedo, elas têm outras, você não pronuncia direito. Então, tem a função fonética, tem a função estética e a função mastigatória. Muita gente pensa em só função estética. Eu quero meus dentes branquinhos, retinhos, o mais branco possível, com clareamento, sem nenhuma manchinha, os mais retos possíveis, mas esquecem da funcionalidade, que é uma das coisas mais importantes dentro da odontologia. Essa aula eu falei que é uma aula mais breve, é a última aula breve que eu falei, que eu tinha 2, eu já fiz 2 breves, agora daqui para frente são aulas de quase 2 horas, 2 horas e tanto, que é muito assunto que nós temos, tá? Só para reportar, lá no AVA, na aba 9, eu coloquei 3 vídeos, vou colocar mais esse aqui, para que vocês assistam esses vídeos. E, claro, se vocês forem no YouTube, for lá, esculturas dentárias, vocês vão ver técnicas em que a pessoa desenha no papel, vai lá no bloquinho de cera. Vocês vão começar a habituar através desses vídeos, que são muito mais exemplificadores do que talvez até essa aula, mas vocês vão começar a habituar sobre escultura. Tá bem? Ok? Ok. 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 Eu agradeço mais uma vez, tá? Semana que vem, então, a gente aula para valer, como diz. E aí a prova vai ser um pouquinho mais apertadinha, tá? Aí eu já vou cobrar mais detalhes, tá bom? Obrigado a todos vocês aí. Tenham um bom dia. Bom Obrigado, dia. Nazaro. Obrigada. Uma ótima Obrigado. semana. Obrigada, bom dia. Bom dia.